quando o paciente chega na UTI, a gente faz aquele... Se ele chegar acordado, porque a gente recebe paciente transferido também, já entubado. Mas os pacientes que não estão entubados, então a gente faz aquele exame inicial, aquela abordagem, cada profissional vai, e o fisioterapeuta, ele precisa de muita história do paciente, porque como ela é uma doença aguda, assim, a pessoa pega a doença e vai para o hospital, a gente não sabe muito da história deles. E eles não chegam com família na UTI, eles chegam sozinhos por transporte e tal. Sozinhos, que eu digo dentro da UTI, né? Então, ele é a nossa central de informações. Ele não é paciente do hospital, então a gente não tem o histórico dele. Ele que tem que trazer pra gente. Então a gente tem que conversar muito com eles. O que eles relatam? Muitos fizeram isolamento social e pegaram, eles não sabem descrever como, outros assumem que viajaram, assumem que estava saindo demais, que cansou da máscara, não lavava as mãos e tudo mais. Em nenhum momento a equipe de saúde julga o paciente, tá? A gente pergunta simplesmente para a gente ter um panorama, até para identificar se ele foi contactante de outras pessoas para poder dar assistência. Não é nunca para julgamento, tá bom? Isso para nós não importa. Perfeito. Então, o que tem relatos, quando vai entubar, então o paciente ele chega na UTI, isso é bem frequente, conversando, usando pouco oxigênio, aí em menos de 12 horas ele já está usando muito oxigênio, ele vai piorando rapidamente, a gente vai usando recursos não invasivos, então a gente usa máscaras, ventilação mecânica sem intubação, só que o paciente piora muito e precisa intubar. Ele não perde a consciência, tá? Então, a gente aborda o paciente no momento da intubação explicando, ó, o senhor piorou, o vírus, e sempre bem claro, assim, o vírus está muito grave no senhor, o pulmão está muito ruim, e a gente fala na linguagem do paciente, a gente vai precisar sedar o senhor e passar aquele tubo na sua boca, o senhor concorda, tudo bem, a gente vai ficar aqui do seu lado, a gente passa aquela confiança para o paciente que ela é necessária, e é o que a gente faz mesmo. E se o paciente, ele fala não, eles geralmente, eu nunca ouvi uma recusa, assim, eu não sei nem se ele pode recusar nesse momento de emergência, mas nunca ouvi recusa. O médico, ele sabe abordar muito bem, a equipe sabe abordar, as enfermeiras físicas. Acostumado com isso. E aí a gente oferece para o paciente o momento que ele pode falar com a família. Se ele prefere falar por celular, ou se ele prefere que... A gente tem um tablet na UTI, se ele prefere que a gente abra o tablet e faça um ao vivo, assim como a gente está fazendo agora. A maioria prefere o tablet. A UTI, ela é porta de vidro, porque a gente tem que enxergar o que acontece nos quartos, né? E a gente sabe que a maioria dos UTIs nem é assim quarto individual, é aquele geralzão, então você vê tudo, que é o ideal, até é porta fechada por infecção, para não ter infecção cruzada. E aí a gente ouve, né, o que eles estão falando com a família. A gente sai, lógico, do quarto, e é um momento rápido também, não vai ficar horas lá falando com a família, que a gente precisa entubar. Mas a gente ouve, então a gente ouve histórias muito tristes, assim, olha, cuida do fulano, fala que eu amo o ciclano, eu tô aqui, eu não queria estar aqui, eu vou ficar bem, aí você ouve do outro lado, ai, é uma choradeira, assim, não só do paciente da família, como da equipe que tá ouvindo. Sim, imagino. Olha, fala para eles cuidarem de você, eu só tenho você, você é meu pai, e a gente vai ouvindo aqui. Fica muito triste, fica um silêncio na UTI. Eu, no começo, eu tentava agir de uma forma natural, agora quando começa eu saio de perto totalmente, assim, porque mexeu muito comigo isso. Aí, quando nós entramos no quarto, então, porque entubar parece um evento, né, porque você prepara uma mesa de material, sedação, é um monte de seringa aspirado, droga remédio, tá, gente? Aspirado droga. Então a gente entra, aquele batalhão de coisas dentro do quarto, entra um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, geralmente mais de um médico, e dependendo de como é o paciente, entra mais de um fisioterapeuta, mais de uma enfermeira. Então fica o paciente, mas pelo menos 5 pessoas dentro do quarto, isso gera uma tensão no paciente, e aí eles começam a contar as histórias, assim, aí eles, olha, eu não fiz nada, eles ficam se culpando, eu não fiz nada de errado, por que aconteceu isso comigo? E no momento que vai sedar, porque eu fico na lateral da cama, que vai entubar, porque eu que passo, no momento da intubação, eu que passo o tubo, eu passo o instrumento, a gente participa bem disso, eu tenho que aspirar a secreção e tal. E eles seguram minha mão, assim, então eu tô aqui na beira da cama, eles seguram minha mão.
E eles ficam olhando para mim, porque o médico tá atrás da cabeça deles, assim, porque vai entubar por aqui, certo? Sim. Então ele tem a minha visão do ladinho dele, e a enfermeira tá meio de costas aqui preparando a medicação. Então é a visão que ele tem é o fisioterapeuta. Então é muito chocante, porque eles apertam, falam, Morre, cuida de mim, eu confio em você, e você fica, assim, você tá com toda a parafernália de proteção, mas dá para ver, né? A gente chorando junto, até no momento que ceda, que você sente o paciente relaxar, aí a gente é muito rápido e já entuba. Mas aí dá a impressão que você se compromissou com o paciente além do seu técnico, do seu... Sim, com certeza. Porque você, naquele momento de dificuldade, você sabe da história íntima do paciente, entendeu? É lógico que a gente não revela, né? Mas nós ouvimos as conversas e até problemas da casa e o quanto esse distanciamento, nossa, destrói a pessoa, né? E de um vírus, e a gente nunca sabe o que vai ser desse paciente, né? Quando entuba, ele está no pior momento da doença, ele pode piorar, ou ele pode melhorar. Mas a gente sempre está ali do lado, e quando eu seguro a mão, eu falo, pode apertar minha mão se você tiver com medo, e eu sinto a mão dele suando, assim, sabe? É muito triste. Aí você olha o monitor, tá taquicárdico, tá com medo, até que ceda, aí tudo bem. Só para tranquilizar o pessoal, os sedativos que a gente usa para entubar, eles causam amnésia, tá? Depois. Então o paciente não lembra desse momento nunca na vida dele. E a gente não fica falando também, tá bom? Só para vocês saberem que o sedativo tem esse efeito. Ele tem efeito hipnótico e de amnésia. Então os pacientes não lembram desse momento. Nem que se ele sentir dor, ele não vai lembrar. Mas a gente vive isso, entendeu? Aí a gente fica lutando por aquele paciente, porque ele não passa... Não é um paciente de consultório que chega, oi, tudo bem, vai embora. É um paciente que fica com a gente um mês e pouco, e a gente conheceu ele conversando. Mas e a gente vai formando laços, né? Exatamente. Que em outras doenças talvez você não forme tanto, na Covid forma. Então, quando ele sai da UTI de alta, é aquela festa, né? A gente brinca, olha, dá notícia. Algumas famílias trocam WhatsApp, só me fala como é que você tá, como é que não tá. É bem interessante, assim, e até sexta-feira agora o Fono chegou todo feliz comigo, ele, Fábio, eu lembro do paciente tal, ele que estava na enfermaria, ele era um DPOC grave, assim, eu lembro, eu saí de férias, ele continuou na UTI, aí voltei das férias, ele não estava mais, eu falei, o que aconteceu com o fulano, né, eles, não, tá no quarto lá, aí ele mostrou a foto, olha como ele tá bem, ele começou a chorar, então, é engraçado, né, como profissões, as pessoas se envolvem com aquilo. É lógico que aí vem outro paciente, outro, você vai deixando e um troca o outro, né? Vai entrando no lugar. Mas são histórias que vão ficar para a eternidade na nossa cabeça. A gente não vai conseguir esquecer, tanto dos que saíram bem, como os que não saíram. Todo mundo deixou sua história dentro da UTI, né? E outro dia eu me peguei olhando assim para a UTI e falei, meu Deus, né? Quando acabar tudo isso, eu vou olhar... A UTI não vai parar, né? Mas eu olhando assim, eu falei, minha nossa, essas paredes estão testemunhando tanta coisa, né? Meu Deus do céu.